Você está acompanhando o programa Ciência e Espiritualidade e hoje o nosso tema é a dor de cabeça. Estamos conversando com o Dr. Mário Pérez, neurologista. Bom, Dr. Mário, no primeiro bloco nós enfatizamos que as dores de cabeça pode ser algo de uma memória do passado. Memória do passado é essa vida, mas tem algum caso onde a gente pode relacionar essa dor de cabeça a alguma vida passada? Você viu algum caso desses já? Qualquer memória traumática que é trazida para o presente, e se ela for reexperienciada e trabalhada de uma maneira para o paciente traumática, ela pode recrutar o sistema de dor e desencadear realmente a dor, né? Então, como a gente viu naquele modelo explicativo, a gente vive sempre o presente, sempre o agora. Então, as memórias que são trazidas do passado e também as memórias que são ou a imagem do futuro, né, a antecipação do futuro, né, as preocupações, as expectativas apreensivas do futuro, elas são também trazidas para o presente e esse sistema é disparado, né? O indivíduo que trabalha a sua memória do passado e que consegue enxergar, né, de uma maneira existencial o seu problema, ele dá um salto, ele eleva um degrau no seu grau de controle. Então, essa é uma informação importante e muitas vezes o indivíduo fica até desanimado com os tratamentos, não vê resposta, mas o tratamento tem que envolver medidas não medicamentosas também, não só os remédios, né? Certo. Então a religiosidade tem um fator importante aí. Tem. É o termo chamado em inglês coping, né? Quer dizer, enfrentamento. Como o indivíduo pode enfrentar aquela dor. E a religiosidade, a espiritualidade é fundamental para isso, né? Tem um estudo recente americano que mostra a influência da crença na vida após a morte e o poder de superação e a intensidade de certos sintomas, né? Então, a conclusão desse estudo é que o indivíduo que acredita numa coisa superior e que acredita que existe a vida após a morte, ele enfrenta os problemas de uma maneira mais tranquila. Então, tem uma série de estratégias que envolvem a religiosidade, a espiritualidade e que podem ajudar o indivíduo a superar a dor, né? Ao mesmo tempo, existem os chamados efeitos colaterais da religiosidade. Então, o indivíduo que se culpa, ele diz não ter fé, então ele se culpa por não ter fé e aí acaba agravando, às vezes, um quadro depressivo por conta disso. Então, existem certos pensamentos religiosos que podem ser agravantes até do quadro. Então, isso tem que ser analisado e tem que ser revertido. Então, a religiosidade ela tem um potencial bastante grande. Existem relatos de curas espirituais, de pessoas que fazem tratamentos de base religiosa e que também melhoram. Esse até é um objeto de análise científica, né, de documentação desses casos. E toda a estratégia de enfrentamento, quer dizer, a religiosidade também traz um suporte social, né? Ela traz um ambiente bom, falando de coisas positivas e não de coisas destrutivas, né? Um grupo de apoio e hábitos saudáveis. Então, isso tudo traz um benefício para o equilíbrio do quadro. E melhorando o lado emocional também, que nós falamos no bloco anterior, né? A religiosidade, ela ajuda bastante também o lado emocional, né? A espiritualidade, ela é um complemento até para os tratamentos, certo? Sem dúvida, para o lado do humor, para o lado das preocupações. Então, voltando ao aspecto do otimismo e do pessimismo, né? O que é a fé? A fé é acreditar que o futuro vai ser promissor e que as coisas vão terminar bem e que Deus está amparando e que forças superiores estão atuando beneficamente a seu favor. Então, essa expectativa otimista faz com que o sistema, o organismo também entre em equilíbrio. E o contrário, o pessimismo, a antecipação das tragédias, o medo, a falta de confiança de que as coisas vão terminar bem,
gera o oposto, gera uma Certo. queda na qualidade de vida, pela queda do humor, mais ansiedade e mais dor. Bom, toda dor de cabeça tem tratamento ou não? Tem. Tem. Toda dor tem tratamento e o fundamental é ter o seu diagnóstico. Certo. E para quem quiser mais informações sobre a dor de cabeça, você indica algum site? Nós temos o site cefaleias.com.br, Certo, a gente vai deixar aqui no vídeo o que endereço. tem várias informações, tem abertura para colocar depoimentos também das pessoas, perguntas, algumas imagens, algumas informações também de texto, uma pesquisa que a pessoa pode fazer e ir atrás de mais informações. Certo. Bom, o lado religioso complementa o tratamento medicamentoso? Complementa. Essa é uma ideia importante. Agora, ela não pode substituir. Certo. Né? Ela deve complementar. Complementar. Felizmente, na maioria das casas religiosas, dos templos religiosos, a recomendação é de complemento e não de substituição. Certo. Então, o indivíduo deve procurar o seu diagnóstico clínico, médico, deve procurar o seu tratamento também com remédios, quando for indicado, e procurar também a complementação com medidas não medicamentosas. Bom, doutor Mário, nossa entrevista chegou ao final, uma pena que é muito interessante esse tema. Bom, e agora é com você, Décio. Muito obrigado, Giovana. Veja você, telespectador de Ciência e Espiritualidade, que hoje nós trouxemos mais um especialista da área da medicina e mais um profissional sério, responsável, um pesquisador, falando aquilo que nós temos tentado reforçar no nosso programa, da importância da espiritualidade no desenvolvimento e na manutenção da saúde, mas da saúde integral, da saúde bio, psico, sócio e espiritual, que é o conceito da nova medicina, é o conceito da medicina integral. E o Dr. Mário chama a atenção de todos nós para a necessidade do conceito espiritual, do conceito religioso, como um fator gerador de otimismo, um fator gerador de tranquilidade, de segurança, de bem-estar. E este bem-estar, esse otimismo, aumenta a nossa resiliência, aumenta a nossa capacidade de enfrentar os problemas, aumenta aquilo que os americanos têm chamado de cope, que é a nossa capacidade de superar os problemas, as dificuldades, as dores, as doenças. Tudo isso já é fator de estudo, já é objeto de estudo de vários cientistas, de vários médicos, notadamente o Dr. Harold Kenning, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, nós já citamos ele aqui no programa diversas vezes, que tem mostrado isso. E um outro ponto de ligação que eu considero bastante importante e que o Dr. Mário Pérez conhece muito bem, pois é irmão do Dr. Júlio Pérez, que nós já trouxemos aqui no Ciência e Espiritualidade e que é um estudioso das vivências de vidas passadas, é que muitas vezes as nossas dificuldades, os nossos medos, aqueles gatilhos que disparam a dor de cabeça ou outras doenças não estão aqui nessa encarnação, mas em encarnações anteriores, que afloram subconscientemente e que nos trazem aquelas angústias, nos fazem reviver as angústias do momento em que esses fatos aconteceram. E aí eles também podem ser fatores desencadeadores, não só da dor de cabeça, mas também de outras doenças, que muitas vezes vêm para compensar, outras vezes vêm para desenvolver o nosso espírito. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje e espero poder contar com a sua assistência no nosso próximo Ciência e Espiritualidade. Até lá!